Escutelers, como vocês estão? Boa segunda-feira, hoje dia 24 de agosto. Gente, última segunda-feira... Ah, não, temos mais uma segunda-feira de agosto. Temos dia 31 de agosto. Porque assim, o ano está voando. Eu nem acredito que a gente já tá aí, chegando no mês 9. Quantas coisas já aconteceram, não é mesmo? Peguem seus cafezinhos. Encontrem uma posição agradável. Quem sabe você tá indo pro trabalho, ou tá a caminho, ou você tá simplesmente na sua casa fazendo suas tarefas, ou você, que delícia, conseguiu pausar um pouquinho para ouvir a nossa live de segunda das metas da semana e acompanhar a gente. Vai ser muito, muito gostoso. Tô animada para falar as próximas metas. Tô animada para essa semana. Pergunta, vocês estão me ouvindo com o microfone? O que vocês acharam? Vocês estão ouvindo no microfone? Porque, né, como sempre, tem uma obra linda, maravilhosa aqui. E aí eu decidi colocar fone de ouvido com o sistema de abafar o ruído, para eu também não me atordoar com o barulho, e o microfone. Inclusive, vocês pediram, eu postei, né, que eu tinha comprado esse fone, e algumas pessoas falaram assim, se ele for bom, por favor, recomenda. Ele não é bom, ele é perfeito. Então, com certeza, vou recomendar pra vocês. Sim, 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 então maravilha. Então, vocês estão me ouvindo pelo microfone. Ótimo. Bom, gente, vamos lá, né, vamos começar, então, essas metas, começar oficialmente a nossa segunda-feira. Olha, eu não sei quem acompanhou aí meus stories desse final de semana, mas foi realmente muito completo. Eu vivi um final de semana completo, um final de semana assim, repleto de pessoas que eu amo, fiz um pouco de tudo que eu amo, então foi muito maravilhoso. E eu completei, né, minha primeira corrida de 10 quilômetros, o que foi realmente uma vitória, porque eu realmente achava que não ia conseguir. De verdade, não é balela não. Porque eu tenho os joelhos muito fracos e eu sinto muita dor. E eu falei, e eu mesma me coloquei nesse desafio porque eu acho que a vida às vezes pede um desafio, sabe? Então, quando eu fui convidada para participar dessa corrida, eu sabia que eu tinha a opção de correr os 5 quilômetros. E os 5 eu meio que sabia que eu ia conseguir. Tipo, eu já sabia. Porque eu já tinha feito, porque eu sei como é que é na hora que você tá com a galera. Eu tinha já participado de uma corrida de 5 quilômetros na rua. Você vai levada pela contaminação de excitação e endorfina da galera. E eu sabia que 5 eu ia conseguir. Mas 10 eu tinha muita dúvida. 10 eu nunca tinha feito. Então, eu já me desafiei a partir do momento que eu falei, eu vou me propor a isso. E eu sabia que o desafio começava desde o momento que eu mandei a mensagem falando, eu quero 10. E eu tinha que me preparar, eu tinha que, enfim, tentar dar o meu melhor, me fortalecer pra tal. Mas, honestamente, até pra vocês saberem, eu nunca tinha completado 10 quilômetros, nem no treino, nem perto, entendeu? Quando eu treinava aqui na esteira e tal, não cheguei nem perto de chegar nos 10 quilômetros. Então, realmente foi um esforço pela primeira vez. E aí, óbvio, bom dia, Marcela, bom dia. Foi um esforço que realmente foi a primeira vez. E aí, não tinha como eu não começar a nossa live, as nossas metas, sem dizer que você é capaz de ir além de tudo que você imaginou. Simples assim, sabe? Simples e complexo assim. No sentido de... Óbvio que pode ser uma coisa menor, como, por exemplo, uma corrida de rua, né? Ou pode ser uma coisa maior na sua vida, uma conquista da sua carreira, uma conquista dentro dos seus relacionamentos, uma conquista interna, sabe? De você conseguir realizar coisas que a sua mente um dia duvidou ser capaz. Então, eu acho que
Eu acho que a gente deslancha na vida quando a gente realmente passa a acreditar que é capaz de fazer coisas muito maiores do que o nosso medo quer convencer a gente, né? Que a nossa ansiedade quer convencer a gente, que a nossa própria mente quer convencer. Porque no fundo a gente só quer se proteger. Então muitas vezes essas travas, né? Essas dúvidas, esses questionamentos, eles vêm num lugar de querer te salvar da frustração, te salvar de situações que muitas vezes são puramente histórias da sua cabeça. Só que quando você acredita que você é capaz, por mais que você tenha que começar com passinhos muito pequenos, sabe? Se provando aos poucos, eu acho que é muito difícil uma pessoa determinada a construir algo ou melhorar algo dentro da própria vida não conseguir alcançar. Eu acho. Porque eu acho que a determinação de melhorar, a determinação de alcançar algo, ela não é necessariamente um destino final, sabe? Porque, lógico, gente, a gente não é capaz de realizar todos os nossos sonhos, por exemplo. Eu tenho plena consciência disso. A gente não vai realizar tudo, a gente não vai conseguir conquistar tudo, ser tudo que a gente gostaria de ser na nossa vida. Mas, se você traça uma intenção que deixa portas abertas, sabe? Pra te mostrar o caminho, te mostrar o que pode ser. Então, por exemplo, eu sou determinada a viver relacionamentos mais saudáveis, né? Eu sou determinada a um dia ter uma família, eu sou determinada a um dia encontrar a minha liberdade financeira. Agora, eu não tô determinada a conquistar aquela pessoa. Eu não tô determinada a construir minha família naquele ano X. Eu não tô determinada a necessariamente a conseguir apenas aquele lugar, né? Aquele trabalho. Eu tô determinada a alcançar em ter um plano, em ter um sonho e deixar com que a vida me traga ele, né? Gente, a minha mãe aqui na live. Oi, mãe. Você sempre conseguiu e acredito que sempre conseguirá conquistar tudo de bom que se propuser a alcançar. Ah, oi, mãezinha. Tá com saudades, né? Eu sei. Daqui a pouco a gente se vê. Então eu acho que sim, a gente, quando acredita que é capaz de ir além de tudo que a gente imaginou, é essa coisa de se propor, sabe? Se propor e eu tava até lendo, né, no nosso livro do mês, que a gente tá acompanhando aí, Pense como um Monge, do Jay Shetty, que é um ex-monge e hoje um comunicador de autoconhecimento, um dos maiores do mundo, que tem o podcast On Purpose, que honestamente é o meu favorito do mundo, assim, pra falar de autoconhecimento, sou muito, muito fã. A gente tá lendo o livro dele. E ele fala sobre isso, assim, sobre a nossa capacidade de intencionar as coisas de forma correta, sabe? E quando a gente intenciona com presença, com um propósito maior, sabe? Sem a ligação do nosso ego. Então, que a gente vai em busca do nosso Dharma, né? Que é algo que ele fala muito, assim, que é o nosso propósito. A gente consegue ter uma vida com mais contentamento. E eu acho que, no fim, é isso que todo mundo busca, né? A vida feliz. Para além dos ganhos materiais, é uma vida feliz. Então, acredite que você é capaz de ir além do que você imaginou. E dê passos pequenos, mas constantes, porque as coisas, elas acontecem. As coisas acontecem e as oportunidades chegam, sabe? É muito louco. Quando a gente tá alinhado e a gente sabe o que quer, de repente surge uma oportunidade, de repente chega uma chance, sabe? De você dizer um sim pra algo que não necessariamente era aquilo que você tava esperando, mas que esse sim vai te levar mais próximo daquilo que era a sua ideia inicial. Então, estejam atentas. E aí, falando até desse Dharma, né, e do nosso encontro do livro, que inclusive, gente, eu vou reforçar isso algumas vezes ao longo da live, porque pra mim é uma coisa, assim, fenomenal que eu consegui para as minhas
clubbers, para as minhas assinantes aí do Clube da Escuta, que é o seguinte, a gente tá, né, lendo esse livro incrível do Jay Shetty falando sobre pense como um monge, né? Não é necessariamente pra gente virar um monge, pelo amor de Deus, mas assim, trazendo todos os ensinamentos. E aí eu fiquei pensando, falei, eu queria tanto trazer alguém interessante pra conversar. Infelizmente ainda não tenho o poder de acessar Jay Shetty, mas no dia 31 de agosto, na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter, dentro do nosso encontro, a presença de um monge. Inclusive um monge muito conhecido aqui no Brasil, que é o Monge Gensho. O Monge Gensho vai participar do nosso encontro justamente para tirar dúvidas, para a gente conhecer um pouco mais sobre o que é esse universo de um monge, como é que é a vida de um monge, o que eles estudam, o que eles não estudam, como que é a rotina, onde eles acordam, dormem, o que eles fazem, comem, enfim, qualquer dúvida que as meninas do clube tiverem, elas vão poder tirar ali com ele. Acho que vai ser muito especial. Tô muito feliz. E, enfim, vou reforçar isso algumas vezes, porque pra mim a participação de um monge no nosso clube do livro é, tipo assim, fantástico. Tô muito animada. E ele confirmou esse final de semana. Então, tô animada. Bom, tem a segunda meta do dia. Ela veio justamente do trecho da leitura que eu tive esse final de semana. Que aí eu troquei a palavra Dharma, porque, né, eu acho que pro post das metas da semana não faria tanto sentido e coloquei propósito. Mas Dharma é muito maior, assim, ele fala até no livro que não existe uma palavra em português ou em inglês que defina Dharma. Mas propósito pode chegar perto, né? Então, assim, a nossa meta é escolher viver o seu propósito, mesmo que incompleto, ao invés de viver o dos outros. Então veja como que ele quis dizer com isso. Quantas vezes a gente não conhece pessoas que vivem os sonhos dos outros? Esse é o ponto, assim. Ele colocou um exemplo até de um jogador de tênis no livro e eu achei muito legal. Para quem acompanha tênis, muito provavelmente você já ouviu falar de André Agassi. Ele é um dos maiores tenistas de todos os tempos. Já ganhou muitos Grand Slams, não sei quantos assim de cabeça, mas enfim, ele é muito famoso. E ele escreveu uma biografia alguns anos atrás, que ele diz assim: eu nunca gostei de tênis. Eu nunca gostei de tênis. Na verdade, eu joguei tênis a vida inteira por conta do meu pai, porque meu pai meio que me obrigava a jogar, e isso e aquilo, e eu tinha que dar meu melhor, e eu fui dando meu melhor, e eu virei um grande campeão. Só que depois que acabou, assim, a minha carreira, eu percebi que eu nunca gostei de tênis. Imagina, um dos maiores campeões do esporte nunca realmente gostou. E aí hoje, que ele já não joga mais, se aposentou, hoje ele vive muito mais o propósito dele, porque ele tem instituições, né? Ele ajuda, ele tem, como se fala? Organizações que ajudam crianças a se introduzir ao esporte, né? Crianças carentes, enfim. Então hoje ele vive muito mais o propósito dele, o que ele realmente queria e tal, do que ao longo de toda a vida dele e todo o sucesso que ele fez em torno de algo que ele nunca gostou. Então, assim, também histórias de grandes médicos que são excelentes médicos, mas nunca quiseram fazer medicina, queriam fazer arquitetura, né? Mas acabaram sendo guiados ali pela vida, pelo externo, a obrigações. E aí, depois de certos anos na vida, percebem que nem era aquilo que eles queriam ter feito. Então, quando ele diz assim, viver o seu propósito, mesmo que incompleto, então o que ele quer dizer com isso? Mesmo que o seu propósito não seja o seu trabalho, mesmo que seu propósito não seja aquilo que você faz 24 horas por dia, mesmo que seu propósito ele não te dê, ele apareça ou você consiga exercer ele da metade da vida pra frente, sabe? Faça isso, escolha isso, do que viver, né, o dos outros, o sonho dos outros. Porque, lógico, né, a gente tem uma coisa de... a gente vive num mundo material, então os ganhos materiais também são
ganhos necessários até pelo nosso espírito, gente. Tô falando sério, assim, não tem como a gente não querer dinheiro dentro do mundo que a gente vive, porque o dinheiro vai trazer pra gente segurança, vai trazer oportunidade, realização de sonhos, momentos de lazer, bem-estar, conforto. Eu acho que não tem como descolar uma coisa da outra, não tem nada de errado a gente falar da parte material dentro da parte espiritual também. Uma coisa não tem como desligar uma da outra. A não ser que você vire um monge e more num mosteiro, né? Aí talvez você possa se desvencilhar de tudo que é material. E olha lá, né? Então, assim, não tem como. Não acho que as pessoas têm que, eu vou largar tudo pra viver o meu propósito, só que aí eu vou morrer de fome e encontrar a luz. Não existe isso. Pelo menos na minha cabeça, eu acredito que na do Jay Sherry do livro também não é. Mas assim, eu vivo então um trabalho que não necessariamente eu amo, mas ele me dá, né, ele me dá dinheiro o suficiente para viver uma vida confortável, pra pagar minhas contas, conseguir construir minha vida. Mas em paralelo a isso, eu tento buscar atividades constantes que me conectem a algo que eu sei que é o meu talento, aquilo que eu vim para o mundo compartilhar, que eu vim para o mundo inspirar. Então, para uma pessoa que nasceu com o dom da arte, do dom de cantar, o dom de ajudar os outros, o dom, né, esse ímpeto, assim, que todo mundo sabe. No fim, gente, por mais que tem muitas pessoas que falam assim, eu não sei no que eu sou boa. Eu tenho certeza que no fundo você sabe. No fundo você sabe. Às vezes pode ser uma coisa tão assim, eu sou boa em organizar. Eu sou boa em cozinhar. Eu sou boa em escutar os outros. A gente sabe naquilo que a gente é bom. Até porque os outros também reconhecem. Então, talvez essa sua qualidade que veio intrínseca a você, talvez seja um dos lugares onde você mais seja feliz atuando. E não necessariamente tem que se tornar o seu trabalho. Se você conseguir, que ótimo, né? Até porque você vai passar mais parte dos seus dias fazendo isso. Então, enfim, tudo isso para dizer, viva pelo menos parte daquilo que você sabe que nasceu para fazer. E escolha isso do que viver a vida inteira uma atividade, né? Um sonho que não é o seu. Que você está realizando o sonho de outra pessoa. Que você está realizando a expectativa de outra pessoa, né? Dentro de uma família, dentro das suas amizades, dentro das expectativas, né, da sociedade. Então, escolha viver aquilo que pulsa. Nunca é tarde, mas sempre é tarde, sabe? Assim, é uma sensação assim pra mim. Nunca é tarde, mas sempre. Mas um dia menos que você não viveu enxergando a vida que você ama, é menos um dia que você está vivendo a vida que você ama. Então tente também enxergar dentro do que você já tem, dentro do que é possível. Não fique esperando grandes acontecimentos surgirem na sua vida para você encontrar contentamento, né? E busque dentro da sua realidade, dentro daquilo que já é seu, formas de você exercer aquilo que você nasceu para exercer, tá? E aí, indo para talvez um tópico até mais profundo, né? Eu acho que essa meta ela é mais deep do que normalmente eu trago, mas é o que eu acredito, né? E eu acho que esse livro do Jay Sherry, que é, mais uma vez, para quem tá entrando aqui constantemente, é o livro da nossa leitura do mês do Clube da Escuta, no qual a gente vai ter de convidado no dia 31 um monge Gensho estará presente pra gente conversar no nosso clube. E eu acho que essa leitura, querendo ou não, ela faz a gente ter reflexões mais profundas, né? E o Jay Sherry traz muito a filosofia do budismo, né? Dentro da escrita dele, dentro do livro. E eu acho que o principal pilar dessa filosofia, né? Dessa religião, enfim, é a gente entender a impermanência. Tudo é impermanente. Tudo. Tudo, tudo. Então, quando ele fala sobre autoconhecimento, ele fala muito sobre a gente trabalhar
nos nossos pilares internos, porque se a gente se apoia demais nos externos, a gente tem que ter essa ideia de que não nos pertence. Né? Então ele fala assim, se você acredita que o maior pilar da sua personalidade, de como você se apresenta para o mundo, está linkado à sua carreira, ao seu trabalho, ao seu status, né? Então, eu sou CEO. Quem é você? Eu sou CEO. Quem é você? Eu sou o maior médico do planeta. Quem eu sou? Eu sou a atriz mais famosa do mundo. O que acontece com você quando isso for tirado de você? Se isso for tirado, né? Porque tudo é impermanente, gente. Ninguém é. Todo mundo está. Né? Então, assim, alguma coisa pode acontecer. Pode ser que você, do dia pra noite, seja demitido do seu trabalho. Pode ser que um escândalo aconteça e você seja cancelado. Tô falando dentro dos exemplos aqui que eu trouxe. E aí? Quem é você se você não for mais CEO, se você não for mais a médica mais famosa do mundo, a atriz mais famosa do mundo? Quem é você sem a sua profissão? Quem é você? Quem é você sem as roupas que você usa? Quem é você sem o corpo que... Aí a gente vai indo muito mais além, né? Quem é você sem a família que você tem? Quem é você Quem é você sem esse corpo? Quem é você? As perguntas, elas vão cavando, assim, mais a fundo, né? E às vezes a gente não tem essa resposta, cara. É um processo tão longo. É um processo eterno, assim, da nossa vida de se desencilhar do ego, né? Mas aí... Por isso que veio essa meta que eu quis trazer para vocês, a reflexão, que eu sei que ela é profunda, mas é aceitar que nada realmente te pertence, tudo lhe é emprestado. Tudo. Então, assim, até um exemplo besta de ontem, dentro da minha vida. Ontem eu conquistei 10 quilômetros na corrida. Eu fiquei super feliz e tal, eu fiz 10 quilômetros, morri de dor, mas fiz. E aí eu falei, aí eu poderia, vamos dizer que eu fizesse uma maratona. Eu falei, não, eu sou maratonista. Tipo assim, eu aguento qualquer coisa, eu posso tudo. Eu sou muito forte, meu corpo é muito forte, né? E às vezes e aí algumas pessoas se perdem nisso, assim, posso fazer o que eu quiser e tal. E se a vida, de repente, pelo amor de Deus, traz uma doença, traz uma questão física, que você é incapacitado de continuar fazendo aquilo que você se linkou a ser sua única, né, sua maior potência. Eu consigo correr, eu consigo isso, eu consigo... Quem você é? E pelo amor de Deus, né, gente, eu não quero ser aqui tétrica, não quero ser negativa, mas é isso que ele instiga a gente a entender. Até esse corpo, como a gente tá hoje, ele não é seu para sempre. Ele é emprestado. Por quem? Vai da sua fé. Você pode até falar assim, ele é emprestado pro tempo. Pro tempo. O tempo que tem controle muito mais das coisas do que nós mesmos. Até porque, assim, pensa na sua imagem. Esse rostinho aqui, ó. Por isso que tantas pessoas são tão apegadas, que sofrem tanto, por exemplo, com a passagem do tempo. Porque acreditam que tem que ter, né, esse rostinho pro resto da vida. Ele não é seu. Ele tá sendo emprestado. Se hoje você continua tendo ele, se amanhã eu ainda vou ter ele, ótimo, eu vou usar ele da melhor forma possível. Porque amanhã, nada me garante que eu vou ter ele. Nada. Nada me garante que eu vou ter esse cabelo, esse rosto, esse corpo, essa saúde, esse teto, esse chão, essa casa, esse relacionamento, a presença das pessoas que eu amo. Nada me garante. Nada. Nada. Eu entendo que dentro da nossa mente limitada, porque todos nós temos, né, uma mente ainda não evoluída o suficiente, porque ninguém é Buda aqui, né, nós somos seres humanos comuns, isso deu até um nervoso, deu até um medo. Eu entendo também, eu tô falando tudo isso, mas você acha que eu não tenho um apego ao meu corpo, apego à minha imagem, à minha família, às minhas coisas? Eu não quero perder nada do que eu tenho. Eu sei disso. Eu também, é um trabalho que é muito profundo e leva muito tempo para você desapegar. Mas é o que eu trouxe logo no início dessa reflexão. O principal pilar de ensinamento da filosofia budista é o desapego. É aprender a
se descolar do externo e buscar cada vez mais o fortalecimento interno da sua fé, né, da sua alma, de quem você é, de como você vai passar pela vida. Também é profundo, é muito profundo. É porque eu acho que eu tô lendo esse livro. Eu não só estou lendo esse livro, assim, de ler, mas eu comprei ele no áudio. Porque ele é longo, né? E eu quero realmente finalizar ele até dia 31. Então, às vezes, quando eu não consigo ler, eu vou na academia, por exemplo, e aí eu vou no Audible, que é o áudio lá da Amazon, onde tem vários livros, e eu adianto a minha leitura escutando. Então, eu tô imersa, sabe, nesse universo. E é profundo mesmo. E até por isso que a próxima meta ela conclui assim o que a gente tá falando. Porque é um aprendizado tão eterno, sabe? Eterno dentro das suas crenças, né? Óbvio. Mas eterno, assim, nessa vírgula de vida que é o que a gente tá vivendo. Né? Nesse período aqui. De começo, meio e fim dentro desse corpo que você tá hoje. Então, a nossa penúltima meta é lembrar que aprender sobre si mesma é um trabalho para a vida inteira. Não existe cheguei lá. Pode ser que você chegou mais longe. Isso, óbvio. Óbvio. A gente vai chegando mais longe conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai exercendo e vivenciando e refletindo, porque eu acho que é mais poderoso, inclusive, do que a teoria, né? Eu acho que a gente pode ler um arsenal, tipo assim, todos os livros de Buda, dos maiores filósofos espiritualizados do mundo, e falar cada uma dos ensinamentos dele e não ter vivido nada daquilo. Então, de que vale? Né? Então, as vivências valem muito mais do que aquilo que a gente lê. A gente tem que ler e aí exercer, né? Então, assim, é um trabalho para a vida inteira. E eu acho que muito do que eu vou querer, vocês que estão aqui, estão presentes do clube e vão participar do nosso encontro dia 31 com o Monge Gensho, já vão pensando no que vocês gostariam de perguntar para ele. Porque eu acho que é uma oportunidade única. Quando que você vai ter uma hora para olhar no olho, pelo menos online, né? Mas olhar para um monge e fazer qualquer pergunta, gente. Qualquer pergunta. E lembre-se que não existem perguntas idiotas. Eu vou fazer as perguntas mais básicas. Que é isso, assim... Você passou aí 50 anos da sua vida estudando sobre filosofia, estudando sobre autoconhecimento. Você ainda se surpreende com as coisas que você aprende sobre você mesmo? Eu tenho certeza que a resposta dele vai ser sim. Mas vai ser bom, assim, a gente escutar vindo dele, né? Vindo de um monge, um cara que vive a vida dedicada à espiritualidade, ao trabalho interno, a ajudar os outros. Então já vão pensando aí na pergunta de vocês, porque eu realmente acho que é uma oportunidade, assim, única. Então, e ao mesmo tempo, né, eu acho que você aceitar que aprender sobre você mesmo, aceitar que você ainda tem tanto a descobrir sobre você, é libertador. É libertador. Eu acho que triste é a gente achar, a partir do nosso ego, sabe, que você já tem as respostas sobre você. Que triste. Que limitado. Que prepotente. Sabe, eu acho que é muito prepotente de alguém achar que já descobriu 100% quem eu sou, como eu sou, como vou morrer. Tipo assim, nasci assim, bom, é assim. Que pena. Porque deve ter tanto, mas assim, tanto mais sobre você, que é tão mais interessante do que essa versão que você aceitou, essa casca que você aceitou continuar presa, sabe? É uma sensação assim, eu criei aqui uma casca ao longo desses anos e é isso aqui, não tem mais o que expandir. Você que se colocou nesse lugar, você que se colocou dentro dessa casca, você que se colocou nesse casulo. Porque eu tenho certeza que até o último dia da sua vida vão existir coisas que você pode melhorar, coisas que você pode aprender, coisas que você pode evoluir. Eu tenho certeza.
certeza. Lógico, tem aquela coisa, né? Quanto mais velho a gente vai ficando mais acomodado com quem a gente é, com os nossos jeitos, nossos trejeitos, com os nossos hábitos, fica mais difícil de mudar. Concordo. Pode ser que exija mais esforço. Mas que não existe essa possibilidade? Ah, não. Aí é muito limitado e muito prepotente. Então, se permita também querer conhecer novas versões de você dentro de novas realidades. Se coloque em situações que te desafiem. E podem ser pequenas, entendeu? Não quer dizer que você precise largar tudo e ficar numa imersão, no retiro do meio do mato, sem dormir, sem comer, nada disso. É assim, exatamente, é tipo o negócio da minha corrida. Quando surgir uma oportunidade, pega a metáfora, tá? Quando surgir a oportunidade de falarem, olha, vai ter uma coisa aqui pra você fazer, você quer? Você tem duas opções. Ou você faz do jeito que você sabe que você já vai conseguir e vai ser confortável, ou você se desafia um pouco mais. Né? Então, pega aqui. Me chamaram pra uma corrida. Eu já corri na vida? Já. Eu já corri na vida. Já entrei numa esteira, eu já corri na vida. Eu já tinha feito uma vez uma corrida de rua de 5 quilômetros. E aí viraram e falaram assim, a gente tem aqui, isso aqui. Você já fez isso aqui, certo? Certo. Inclusive existiam 4 opções. Eu poderia fazer 5 quilômetros, que eu já sabia, já conheci, já fiz. Então, assim, eu sabia que eu ia conseguir. Existiam 10 quilômetros, que era o dobro, era um pouco a mais, né? Que eu nunca tinha feito, mas que, quem sabe, né? Uma coisa assim, se eu treinar, tal, pode ser, também vou no meu ritmo. Né? Aí tinha 15 quilômetros, que aí era um pouco a mais, e tinha 21 quilômetros. Eu tinha a decisão, eu poderia. Gente, a gente tem liberdade pra escolher na nossa vida, a gente deve ter, inclusive, sempre a liberdade de escolher o que a gente quer. Eu poderia ter falado assim, quer saber? Eu vou nos 21. Talvez se eu tivesse só escutado meu ego, eu falasse, não, 21? Porque aí eu vou mostrar pra todo mundo que eu faço uma meia maratona. O que teria acontecido se eu tivesse escolhido fazer 21 quilômetros? Primeiro, provavelmente eu não teria concluído. Ou, se eu tivesse concluído, eu estaria hoje, assim, numa maca de tanta dor. Eu teria extrapolado o meu limite. Eu teria extrapolado o que eu consigo hoje, sabe? Eu teria tentado pular muitas etapas do que o meu conhecimento com o meu corpo me permite. Isso teria sido violento comigo mesma. E às vezes na vida é isso. A gente quer chegar muito longe, só que assim, da noite pro dia. Porque a gente não quer passar pelo processo. E isso muitas vezes é coisa do nosso ego, né? Não, se tem gente que consegue 21, eu também consigo. Vou. Que a gente se machuca no caminho. Porque o nosso ego quer chegar logo lá, no maior. E aí, a gente pula etapas. Então assim, e aí eu tinha 15, vamos no 10, vamos se colocar aqui no desafio. Eu quero aprender um pouco mais, eu quero ver até onde eu chego, eu quero tentar, pelo menos, entendeu? Então, são esses pequenos desafios. E nesses pequenos desafios que a gente vai se superando, a gente vai aprendendo coisas sobre nós mesmas. Então assim, eu aprendi, primeiro, bem básico, eu consigo correr 10 quilômetros. Só que eu aprendi que eu vou ter dor também. Então eu aprendi também que o meu corpo precisa de mais fortalecimento. Eu aprendi, ao mesmo tempo, que a minha mente é muito forte de continuar seguindo. Eu não desisti, eu continuei com a dor, eu soube lidar com a dor. Então, sempre vai ter coisa pra gente aprender no caminho, entendeu? Fez sentido essa metáfora, gente? Eu tô falando de corrida, mas não é sobre corrida. É sobre a vida, é sobre os desafios, sobre as oportunidades, é sobre a gente evoluir. E, no meu caso, não é o meu objetivo, mas poderia ser o meu objetivo chegar aos 21 quilômetros. Né? E aqui a gente põe, mais uma vez, metáforas sobre a vida. Pode ser que o seu objetivo seja muito maior do que você conclui hoje. Beleza, se meu objetivo era fazer 21 quilômetros na vida, e eu concluí 10 com muita dor,
eu poderia, duas coisas, ou sentar no canto da sala e fazer uma birra e ficar chateada e falar, eu não consigo, porque 10 é muito, 10 eu já sofri e não é pra mim, e não é pra mim, não é pra mim, eu não consigo, não consigo, não consigo, que é o que muitas pessoas fazem quando elas são desafiadas pelo primeiro obstáculo ali até chegar no caminho que ela quer, até chegar no topo ali do que ela queria. Birra, insatisfação, raiva com a vida, raiva com si mesma e desiste. Ah, já não consegui direito os 10, então quem disse também que eu vou conseguir 21? Isso não é pra mim. E aí vai lá e abandona o sonho. Ou eu poderia ser construtiva e falar, beleza, consegui fazer 10, não foi fácil, foi sofrido. O que eu preciso fazer pra fazer os 21? E no livro, o Jay Shetty também fala muito sobre isso, assim, que a gente, quando ele era monge, as pessoas iam visitá-lo, né? E ele falava assim, nossa, a coisa que eu mais escutava era a seguinte frase. Eu queria tal coisa. Tipo assim, eu queria ter um trabalho melhor, eu queria ganhar mais, eu queria ser mais feliz, eu queria um relacionamento melhor, eu queria... E aí, o eu queria já estava linkado com, né, o desfecho final. E que poucas pessoas, pouquíssimas, tinham a consciência de falar, vamos colocar de uma forma material pra gente entender. Eu queria ter um corpo XPTO. Eu queria ter esse corpo XPTO e não consigo. Poucas pessoas viravam e falavam, eu quero desenvolver a disciplina para conseguir chegar no corpo XPTO. As pessoas, elas já vinham querendo o resultado final e poucas queriam desenvolver as habilidades, desenvolver a si mesmo para se tornar a versão de si mesma que poderia chegar, né, naquele objetivo. Então, ele falava assim, para mim, automaticamente a frase eu queria linkada com o objetivo final, eu já lia na pessoa, eu quero aquilo, mas eu não quero mudar. E, gente, pra gente mudar a vida que a gente tem hoje, a gente tem que mudar a vida que a gente tem hoje. Se a gente quer mudar quem a gente tem que mudar quem a gente é. Vocês entenderam? E pra mudar, tem que mudar. Eu quero mudar o corpo que eu tenho, tá, mas então você vai ter que mudar a mentalidade que você tem. Você tem que mudar alguma coisa na sua vida. Você tem que mudar a quantidade de vezes que você vai treinar. Você vai ter que mudar a sua alimentação. Você vai ter que mudar. Porque se você continuar exatamente como você tá em todas as áreas da sua vida, você vai continuar exatamente como você tá no resto da sua vida. Entende? Então, assim, tem muita coisa que tá na nossa mão. Só que dá trabalho. E a gente tem que aceitar que dá trabalho. Que não é fácil, que não é do dia pra noite, que nada cai do céu, que a gente tem que muitas vezes cavar nossas oportunidades. Ele até fala também no livro sobre manifestar. Ele falou, eu não acredito em manifestação vinda de pensamento positivo. Eu também não. Pensa bastante que você vai conquistar tal coisa que você vai conquistar. Vai sim. Fica sentada no sofá. Todos os dias e só pensa no que você quer conquistar. Vamos ver se vai chegar. Não vai. Te garanto. Não vai. Né? Então, assim, a manifestação, ela vem com ação. Não existe pensamento positivo para concretizar a coisa na nossa vida. Aqui, Mafalda falou, qual é o livro? O livro é Pense como um Monge, do Jay Shetty, que é o livro do Clube da Escuta deste mês. Se você entrar no perfil, você vai ver que é o segundo post. Marcado, pinado, fixado ali no perfil. Já tem a capa. E no dia 31, segunda-feira que vem, nós vamos nos reunir online às 8 horas da noite para falar sobre esse livro ao lado de um monge. Monge Gensho estará presente online para tirar todas as nossas dúvidas sobre a vida de um monge, sobre como um monge enxerga a vida, enfim, vai ser muito especial. Para quem quiser se inscrever, é só clicar no link da bio e se inscrever no Clube da Escuta. E se eu fosse vocês, se inscreveriam logo, porque tudo vai mudar. Muitas coisas vão mudar. E essa semana vai ser muito
né, a gente vai... Eu acho que vai ser uma semana de determinar muitas coisas, de alinhar muitas coisas e finalmente estar mais próxima de concretizar mudanças que eu quero trazer para minha vida, para o meu trabalho, para o clube principalmente. E aí eu acho que já linkamos muito aqui com a nossa última meta, que eu vou trazer aqui para vocês e depois vou mandar um áudio exclusivo para o Clube da Escuta, que é não temer novos desafios, porque com eles vem novos aprendizados. Eu sei que a gente não quer desafio, eu sei, eu também não quero. A gente tem preguiça, a gente tem medo, a gente não gosta, né? A gente gosta da vidinha que a gente tem quando tá tudo calmo. Mas quando eles vierem, pensa que eles são convites para novos aprendizados. Sempre, sempre, sempre. Todo desafio vem acompanhado de aprendizado. Tá? E bom, resumindo tudo que a gente falou hoje. Então, assim, a gente tem que acreditar que a gente é capaz de ir além de tudo que a gente já imaginou. Escolher viver o seu propósito, mesmo que incompleto, ao invés de ficar vivendo o sonho e a vida dos outros. Aceitar que nada realmente te pertence e que tudo lhe é emprestado. Lembrar que aprender sobre si mesma é um trabalho para a vida inteira. E, por fim, não temer novos desafios, porque com eles vem novos aprendizados. Hoje eu decidi que eu vou tirar a carta do oráculo pelos stories, para que mais pessoas leiam, para que mais pessoas vejam. Então, assim que você finalizar essa live, eu te convido a ficar de olho nos stories, para você ver realmente a finalização e a tiragem do oráculo. Amanhã tem newsletter, então se você não está inscrita na newsletter, é só, mais uma vez, clicar no link da bio, procurar ali a newsletter e se inscrever. É gratuita, só colocar seu e-mail e você vai receber às terças-feiras textos, matérias, enfim, da nossa news. Se você sentiu o chamado de estar perto da gente dentro do clube, lê esse livro junto com a gente. Todos os meses a gente lê livros novos e tem encontros. E além disso, as gravações das lives ficam dentro do clube. O nosso grupo no WhatsApp é aberto só para quem é do clube. Então tem vários benefícios. Clica no link da bio também e pesquisa um pouquinho ali sobre o nosso clube. Vem fazer parte, vale muito a pena. Vão vir novas mudanças muito legais. E quem tiver inscrita já, né, nesse formato antigo, que é o formato atual, quando a gente tiver a nossa novidade, vai ter ali um benefício exclusivo, então já garante seu espaço. E é isso, gente, que seja uma semana muito proativa, com muita energia, com muita vontade de fazer acontecer, e que a gente siga juntas aqui em busca da nossa evolução, do nosso autoconhecimento, tá bom? Muito obrigada por todo mundo que ficou online nessa live. E até semana que vem. Um beijo.